A maior barreira para quem quer produzir conteúdo na internet, mas ainda não começou, é a escolha do nicho. Na verdade, essa é a barreira que a maioria das pessoas acha que está segurando elas, né? Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar um método para sair da inércia e começar a produzir conteúdo de forma estratégica. Isso tudo sem você ter que escolher um nicho agora, e sim ir descobrindo o nicho com o tempo. E a ideia desse vídeo surgiu porque recentemente eu e o Johnny entrevistamos o Elton Luiz no nosso podcast A Próxima Onda. Vou colocar o link desse episódio no fim desse vídeo para você assistir. E o Elton falou uma coisa que me fez perceber um negócio, que é quase ninguém, inclusive ele, descobre qual é o seu nicho desde o começo da jornada de produção de conteúdo. Deixa eu te mostrar aqui na tela. Então, talvez vocês conheçam o Johnny Vicari, que é o meu co-host no podcast A Próxima Onda, e ele mesmo, hoje ele fala sobre criação de conteúdo no YouTube. Esse é o nicho dele. Mas ele começou falando sobre investimentos. E depois ele começou a falar sobre economia. E ele teve alguns vídeos lá que bombaram dele falando sobre faculdade de economia. E depois ele começou a falar sobre carreira. E aí, por fim, ele descobriu que o nicho dele, e eu acho que ele vai ficar fazendo isso por um bom tempo, é criação de conteúdo, né? Então, hoje, ele fala principalmente sobre criação de conteúdo para o YouTube, mas eu acredito que ele é um cara que talvez vá para o TikTok, vá falar sobre criação de conteúdo em outras plataformas, mas do que eu conheço do Johnny, este aqui é o nicho dele, pelo menos por enquanto, mas eu acho que ele vai ficar um bom tempo nesse nicho. E olha só que interessante, quando ele começou lá a carreira de youtuber dele, ele falava sobre taxa Selic, sobre dólar, sobre investimentos, como investir seu dinheiro. Depois ele começou a falar sobre faculdade de economia, depois ele postou uns vídeos sobre LinkedIn, perfil no LinkedIn para conseguir novos empregos e como ir bem numa carreira corporativa e tal. E aí ele mudou e finalmente encontrou o nicho dele. Ele não definiu o nicho dele, ele encontrou o nicho dele. Eu já vou te explicar um método que você pode usar para você também ter a sua jornada de descoberta aí. Deixa eu dar o exemplo do Elton Luiz agora, que foi o papo que a gente bateu no podcast lá com ele. Ele falou que começou a produção de conteúdo dele falando sobre leitura. Olha só que interessante. Ele mostrava os livros que ele estava lendo, ele ensinava a ler livros, que é uma coisa que ele fazia desde criança. Depois disso, ele começou a falar sobre produtividade. Ele até teve um curso que eu acho que era Produtivo pra Caralho, o nome do curso, alguma coisa assim. Mas ele falava como se tornar mais produtivo. E olha só que interessante. Tem um pouco a ver, né? Leitura e produtividade, né? Você lê, aí você quer ler mais livros, você lê para ser uma pessoa mais inteligente, mais produtiva, com uma prospecção de carreira melhor. Não é o único motivo para ler, mas é um motivo pelo qual muitas pessoas leem. Então, esse aqui é um passo natural. Mesma coisa com o Johnny aqui. Estou falando sobre investimentos, falar sobre economia não é um salto muito grande. Falar sobre carreira também não é um salto muito grande, né? Aqui era faculdade de economia, carreira de economistas, então tem a ver com carreira. E se eu estou falando de carreira, falar sobre criação de conteúdo também não é um passo muito grande, porque tem muita gente que quer sair da CLT para criar conteúdo. Beleza, voltando aqui para o Elton Luiz, ele começou a falar sobre produtividade, e aí ele começou a falar sobre crescer no Instagram, né? Ele começou a falar sobre crescer com carrosséis, que era uma coisa que ele fazia super bem, começou a falar sobre crescer no Instagram. Por quê? Porque ao falar de leitura, ao falar de produtividade, ele começou a crescer no Instagram e resolveu falar sobre isso. E tem um pouco a ver com produtividade também. Muita gente que busca esses conteúdos de produtividade são criadores de conteúdo que têm conta no Instagram e querem crescer. E aí, ele percebendo que para ele, tá, só falar de crescer do Instagram não ia satisfazer ele, ele começou a falar sobre empreendedorismo, né? Então, uma espécie específica de empreendedorismo que ele chama de OPB, One Person Business. Ele meio que criou, trouxe um conceito lá de fora que tem a ver com ele. E aí ele também teve esse processo de descoberta do nicho dele. Vou trazer um terceiro cara aqui, que é um bom exemplo desse conceito que eu estou tentando te trazer, de que você pode ir mudando de nicho para se descobrir. O caso dele é um pouco diferente, tá? Esse cara aqui é o Bruno Piscinini. Ele entrou lá no marketing digital, entrou na internet em 2014, acho, 2015, aquela época mais ou menos. E na época, ele começou falando sobre
nomadismo digital, né? Ele falava sobre como virar um nômade digital. Ele tinha um curso que chamava Férias Sem Fim, que era inspirado lá no Trabalho 4 Horas por Semana do Tim Ferriss, te ensinava a ter um trabalho que te pagava para você poder viajar e viver a vida que você queria viver e tal. E ele começou a fazer isso. Só que lá por 2018, 2019, esse mercado não tava muito, começou a ficar saturado, começou a todo mundo falar sobre isso, e ele foi lá e começou a falar sobre marketing digital para profissionais liberais, né? Então, eu posso estar errando aqui alguma coisa ou outra da carreira dele, mas é porque eu acompanho ele há algum tempo. E isso aqui foi lá por 2020, era uma época que todo médico, todo nutricionista, todo personal trainer percebeu, cara, eu vou ter que entrar no Instagram, porque estava crescendo muito, porque quem entrava no Instagram ganhava mais dinheiro, tinha mais clientes, e por causa da pandemia também. Então ele migrou de nicho, e pode ver, é um nicho que tem a ver, né? Aqui, para ensinar a ser nômade digital, ele tinha que ensinar marketing digital. Ele só mudou de público. E agora, isso aqui já está saturado de novo. Ele fez um novo movimento e ele fala sobre inteligência artificial. Ele fala sobre como ser mais produtivo na sua produção de conteúdo com inteligência artificial. Eu não sei exatamente porque eu não acompanho mais tanto conteúdo dele. O que eu quero dizer com esses 3 casos, tá? Nesses 3 casos, são pessoas bem-sucedidas na internet, tá? São pessoas que vivem de internet há algum tempo já. São pessoas que têm negócios, têm audiência grande e eles vivem de conteúdo. Nos 2 casos aqui, do Johnny e do Elton, eles foram, com o tempo, com a produção de conteúdo deles, eles foram descobrindo o nicho deles. O caso do Bruno Piscinini aqui foi um pouco diferente. Ele entrava em mercados que na época eram muito bons e conforme esses mercados ficavam mais saturados, ele migrava para um outro mercado que ele via que era muito bom. E hoje em dia, obviamente, ele está falando de IA, porque é o que está todo mundo fazendo. Só que, tipo, ele começou a falar de IA, acho que faz um ano e meio, 2 anos. Ele entrou cedo nessa onda. Então ele conseguiu se estabelecer como uma autoridade rápida. Ele usa um nicho dele para catapultar a carreira dele para o outro nicho. Eu não sei muitos detalhes do negócio dele, mas eu acho que esses 2 aqui, esses 2 casos, do Johnny e do Elton, é uma jornada de descoberta de nicho, né? E nesse caso aqui do Bruno Piscinini, é uma coisa mais oportunista. E eu não falo oportunista no mau sentido, tá? Eu falo no sentido de ele viu que a oportunidade antiga dele não estava mais tão boa e ele achou uma oportunidade nova que é muito boa, né? Que tem mais... tá pegando a próxima onda aí, como a gente brinca no nosso podcast. Então a minha tese aqui nesse vídeo é que, cara, como é que eu escolho um nicho para começar? Você não escolhe, você descobre ele. Você pode fazer certas escolhas, mas ao mesmo tempo você vai ter que fazer testes e descobrir se você gosta do nicho que você está trabalhando ou se o nicho que você está trabalhando é bom, ele te dá dinheiro ou se eventualmente ele para de te dar dinheiro. E agora eu vou te dar um framework aqui, eu vou te dar uma árvore de decisão, uma forma de pensar que você pode usar nessa jornada de descoberta do nicho que você gosta de trabalhar e também das oportunidades que vão aparecendo conforme você produz conteúdo no nicho que você achava que queria, mas descobre, pô, tem um outro nicho aqui que eu acho que está melhor. Deixa eu te mostrar esse framework aqui. Então tem 2 formas de você começar a escolher ou a descobrir seu nicho, né? Você tem aqui a primeira forma, que é para quem já sabe ou já tem uma boa intuição ou tem uma boa hipótese, uma boa ideia de qual vai ser o nicho. E tem uma segunda aqui de quem nem faz ideia. Pô, cara, eu quero produzir conteúdo, mas eu nem faço ideia qual que vai ser meu nicho. Beleza. Se você já sabe seu nicho, o seu primeiro passo é você escolher o seu nicho, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui de, por exemplo, YouTube. Meu nicho eu vou falar sobre criação de conteúdo ou como crescer um canal de YouTube. E aí, o seu segundo passo, porque você não vai começar a fazer vídeos aleatórios sobre criação de YouTube. O seu segundo passo vai ser micro-nichar dentro do seu nicho, tá? Por que isso? Deixa eu dar um exemplo primeiro e eu já explico, tá? Eu vou micro-nichar em, por exemplo, thumbnails, né? As fotos de capa dos vídeos do YouTube. Então tem um bom canal lá fora que é um exemplo disso, que é o Rule of Thumb.
É um canal que só fala de thumbnails de YouTube. E você pode escolher qualquer coisa. Você poderia falar sobre roteiro, sobre edição, sobre títulos, sobre inspirações de formato. Poderia ser qualquer micronicho, qualquer subassunto dentro do YouTube, tá? Por que que isso é legal? Isso aqui é um passo opcional, tá? Você pode só escolher o nicho YouTube e fazer vídeo sobre o YouTube. Você pode só escolher um nicho tipo, exercício aeróbico ou corrida e fazer só vídeo sobre corrida. Você não precisaria subnichar para maratonas, por exemplo, ou para seus primeiros 10K, ou para corridas de tiro. Você não precisa fazer isso, mas por que que eu recomendo que você microniche? Olha só, se você fizer um canal sobre como crescer no YouTube, ou sobre como correr mais longe, mais rápido, né, começar na corrida, você vai ser um entre milhares de canais, entre muitos canais, e vai ser muito difícil você se destacar no começo. Vamos dizer que você vai fazer 30, 50 vídeos sobre esse nicho aqui, você ainda não vai ser ninguém na fila do pão. Por que que as pessoas vão te acompanhar? A não ser que você seja uma pessoa com muita habilidade de criação de conteúdo, já tem as manhas da plataforma, seja ela o YouTube ou outra plataforma, vai ser muito difícil você se destacar. E se você já é uma pessoa que tem as manhas, provavelmente você não está vendo esse vídeo, né? Mas quando você micronicha, por exemplo, eu vou fazer 30 vídeos só de thumbnail, tá? E aqui a minha diretriz é, cara, você vai fazer esse micronicho aqui para 30 vídeos, tá? Rapidamente você vai virar uma grande referência em thumbnail, ou uma grande referência em recuperação de lesões de corrida, ou de maratonas, porque você vai ter um canal só disso por um tempo. E aqui você vai conseguir o começo da sua audiência fiel. E aí, o terceiro passo e último passo é expandir aos poucos, tá? Então, vamos dizer que eu comecei a falar sobre thumbnails. Agora eu vou expandir de thumb para títulos e de títulos para tema. E aí sim eu faço um canal generalista sobre o YouTube, sobre o nicho que eu quero, tá? Então esse aqui é um caminho que vai te ajudar a crescer mais rápido, caso você já saiba o seu nicho. Mas se você está nesse vídeo, provavelmente você não sabe seu nicho, você não tem nem ideia do que você quer fazer, então deixa eu te orientar aqui, tá? O primeiro passo nessa situação é você escolher um macro nicho, tá? Já explico o que é isso, ou um público, tá? Público. Então, perceba, aqui você escolheu um micro nicho, aqui você vai escolher um macro nicho para começar, tá? O que é um macro nicho e o que é um público, tá? Um macro nicho é tipo assim, relacionamentos, tá? Você não decidiu ainda se você quer falar sobre pegar a mulher na balada, casar, divórcio, relacionamento materno, você não descobriu ainda. Mas você vai falar sobre como as pessoas se relacionam. Ou seu macronicho pode ser dinheiro, né? Ou seu macronicho pode ser saúde, tá? Você não sabe ainda se você vai falar sobre Ozempic, sobre corrida, sobre fitness, sobre dieta, sobre dormir bem, mas você vai falar em geral sobre saúde, ou sobre dinheiro, ou sobre relacionamentos. Isso aqui é relativamente fácil de você fazer. Escolha um desses, tá? Por que não todos? Porque aí você vira aquela pessoa que fala um pouco sobre tudo, mas não manja sobre nada. Você não atrai um público coerente. E aí você vai ter que virar um grande influenciador que fala sobre tudo. E mesmo os grandes influenciadores que falam sobre tudo, se você for olhar como eles começaram, geralmente eles começaram num macro nicho desses, tá? Ou você pode escolher também um público para conversar, tá? E aí, se você escolher um público, você pode falar sobre todos os temas com esse público, tá? Por exemplo, público pode ser geração Z, Gen Z. Pode ser um público, por exemplo, de nômades digitais, né? Pode ser um público de gamers. Eu vou falar com gamers, só que não necessariamente sobre os jogos que eles jogam. Eu vou falar com gamers sobre relacionamento, dinheiro, saúde, moda, o que quer que seja. Qualquer um desses macronichos. Então, o primeiro passo é esse. Você não sabe seu nicho? Escolhe um desses. Ou um público para falar sobre tudo, e aí você vai falar sobre tudo só com o público que você escolheu, ou um tema para falar com públicos diversos, né? E aí vem o segundo passo. E esse segundo passo se divide em duas opções, tá? Você vai ter que escolher qual que é o segundo passo que você vai escolher depois de escolher ou um macronicho ou um público, tá? E aí, cara, você pode escolher o que você tiver mais confortável, porque o que isso aqui vai fazer, o que esse caminho aqui vai fazer, ele vai fazer você ir descobrindo o seu nicho aos poucos, como esses dois caras aqui
fizeram. Então, o segundo passo, versão 1, é você escolher um nicho, tá? Aleatoriamente para seus primeiros 30 vídeos, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu escolhi aqui falar sobre dinheiro, tá? Eu vou escolher o nicho de consórcios. Aleatoriamente, o primeiro que me veio na cabeça, não importa, tá? Porque você vai poder mudar isso depois. Eu vou falar sobre dinheiro, eu vou falar sobre consórcios. Eu vou fazer 20, 30 vídeos sobre consórcios. E aí, depois disso, eu vou decidir se mudo, tá? Quando a gente fala aleatoriamente, cara, não é tão aleatório assim. O primeiro nicho que vai vir na sua cabeça, ele provavelmente tem alguma coisa com você. Ele pode ser no nicho de dinheiro, pode ser renda extra, pode ser consórcios, pode ser fundos imobiliários. Você não vai escolher um negócio que não tem nada a ver com a sua experiência. Mas não necessariamente você quer fazer sobre consórcios pro resto da vida. Mas aqui eu tô falando, cara, escolha um pelo mesmo motivo de você escolher um micronicho aqui, tá? Não é para você casar com esse nicho para sempre. Igual o Johnny não fala mais sobre investimentos e o Elton não fala mais sobre leitura. Esse pequeno nicho que você escolhe aqui para os seus primeiros 30 vídeos, ele serve para você treinar, para você descobrir se você gosta daquele assunto ou não e poder mudar depois. Só que você vai mudar, por exemplo, se eu comecei no macro nicho de dinheiro, você vai mudar para outro nicho de dinheiro. Então o seu público vai ter alguma coisa a ver com aquilo. E a sua segunda opção aqui, nessa etapa, é você postar aleatoriamente dentro do macronicho ou do público, tá? Então, deixa eu dar exemplos aqui, tá? Primeiro, se eu escolher um nicho aleatoriamente, como é que eu escolho com o público, Bruno? Escolhi aqui o público geração Z. Como é que eu escolho um nicho aleatoriamente dentro de geração Z? Você pode falar, cara, eu vou falar sobre carreira com a geração Z. Ou sobre relacionamentos com a geração Z. E aí você posta 30 vídeos só sobre aquilo. Ou eu posso postar aleatoriamente. Cara, eu vou falar sobre carreira, sobre dinheiro, sobre moda, sobre motivação, sobre desenvolvimento pessoal, tudo para geração Z. Ou eu vou postar aleatoriamente sobre o macronicho de saúde. Eu vou falar sobre corrida, sobre dieta, sobre sono, sobre meditação. E aí, qual que é a ideia, tá? Depois que eu postei 30 vídeos aleatoriamente, ou para um único macronicho, ou para um único público, eu vou fazer mais vídeos sobre o que vai bem, tá? Então, ou vídeos que eu gosto de fazer, ou vídeos que dão resultado, idealmente os dois. Se você postar um monte de vídeo sobre um macronicho ou sobre um público, você vai descobrir, cara, esse vídeo foi melhor que os outros. Então, eu vou fazer mais 5 vídeos no mesmo tema, na mesma pegada que esse vídeo, tá? E aí, eu vou postando aleatoriamente e eu vou fazendo mais vídeos dos vídeos que forem bem. Se você for ver, é isso que eu estou fazendo nesse canal. Eu escolhi o macronicho de empreendedorismo e eu estou postando um monte de vídeo. Esse aqui é de criação de conteúdo, já falei sobre IA, já falei sobre modelo de negócio, já falei sobre um monte de coisa. E o meu canal está indo bem, então se eu não quiser, eu não preciso nichar mais, porque esse canal está indo bem. Mas se ele não estivesse indo bem, eu ia pegar o tema que foi melhor, que no caso do meu canal foi IA vertical, ou o segundo tema que foi melhor, que no caso desse canal foi modelos de negócios, e aí eu ia nichar, eu ia fazer um canal só sobre modelo de negócio ou só sobre IA vertical. Qualquer um dos dois, os vídeos que eu posto vão bem, então eu posso escolher um deles e fazer isso, tá? No meu caso, meu canal está crescendo comigo sendo um cara mais generalista, então eu não preciso fazer isso. E você também não precisa, mas você pode usar essa experiência para decidir, tá? Nesse ponto, nichar ou não. Então, este aqui é o framework que você vai seguir, tá? Porque se você já sabe seu nicho, você segue esse caminho aqui, ele é o mais rápido de crescer, ele é o mais fácil, mas a maioria das pessoas, como a gente já viu aqui, elas não sabem o nicho dela quando elas começam. Elas começam sem nicho. Só que elas não começam completamente sem nicho, né? Tanto o Johnny quanto o Elton, eles seguiram qual caminho? Eles seguiram o caminho de escolher um macronicho, né? Ou um público, não sei, mas acho que eles escolheram um macronicho. E aí eles escolheram um nicho aleatório e postaram, sei lá, 30 vídeos sobre ele. O Elton postou por anos sobre leitura. O Johnny postou também por um bom tempo sobre investimentos. E depois eles foram decidindo se queriam mudar ou não. Eles mudaram para economia, para produtividade, para carreira, para
crescer no Instagram até eles chegarem no grande nicho deles, que no caso do Johnny é a criação de conteúdo, no caso do Elton é o One Person Business, né? Eles podem decidir mudar no futuro, que nem o Bruno Piscinini faz aqui. Eles podem decidir ir para outros nichos, para a próxima onda aí de nichos, de temas em alta, se eles quiserem. Ou eles podem falar disso para o resto da vida, porque tem outros exemplos de pessoas que não fizeram essas mudanças. Tipo Pedro Sobral, ele começou falando sobre gestão de tráfego, ele continuou falando sobre gestão de tráfego. Érico Rocha começou falando, mais de 10 anos atrás sobre lançamento e agora ele continua falando sobre lançamento. Então você pode escolher mudar ou não, né? Ou você pode seguir esse caminho aqui, que é o meu, que é, eu vou postar um monte de coisa dentro do meu macro nicho. Eu fui mais específico do que dinheiro, tá? Eu fui para empreendedorismo, mas ainda assim é um nicho muito amplo, concorda? E aí eu tô postando vários assuntos dentro dele para decidir se eu vou nichar ou não. Como meu canal tá indo bem, eu não preciso nichar. Se meu canal estivesse indo mal, aí sim eu precisaria nichar para conseguir crescer mais. Agora, uma coisa importante. Lá no começo do vídeo, eu falei que não ter um nicho era o que estava te bloqueando para criar conteúdo. Mas se você olhar bem aqui, tem várias pessoas que só começam a criar e depois elas mudam de nicho. Elas não ficam pensando, será que eu estou no nicho certo que eu vou fazer para o resto da vida? E eu fiz um vídeo sobre as outras coisas que estão te bloqueando na criação de conteúdo. Chama o Jogo Mental do Conteúdo, eu vou deixar aqui. E eu vou deixar aqui também a entrevista que a gente fez com o Elton Luiz no nosso podcast. Tá? Se você está mais na dúvida de como começar a criação de conteúdo, vê esse vídeo. E se você quer ver a nossa entrevista com o Elton Luiz, que eu acho que é um dos melhores episódios do nosso podcast, tá aqui o vídeo para você. É outro canal, mas sou eu e o Johnny lá entrevistando o Elton no nosso podcast A Próxima Onda. Te vejo num desses 2 vídeos.